Hoje, as ciências que estudam o cérebro humano sabem que se você usar a cafeína de um jeito errado, ela pode prejudicar o seu foco, a sua disposição e causar falta de energia. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como você pode usar a cafeína do jeito certo para ter um cérebro de alta performance e alcançar os resultados que você deseja na sua vida. Então bora pro vídeo. Primeira dica, esperar de 90 a 120 minutos para ingerir a sua primeira dose de cafeína do seu dia. Quando você acorda, no seu cérebro existe uma substância chamada adenosina circulando em pequena quantidade ali. Essa adenosina é a substância que gera a sensação de sono e o cansaço lá à noite quando você vai dormir. E a cafeína, quando você ingere a cafeína, ela se liga, ela se pluga no receptor dessa adenosina. Então pensa assim, a adenosina é o carro, o receptor é a vaga. Mas vem a cafeína e entra na vaga antes da adenosina, e quando a adenosina vem entrar na vaga, a vaga já está ocupada. E por isso, o efeito da cafeína é bloquear o seu cansaço. Porém, cedo ou tarde, essa cafeína vai se desplugar desse receptor, vai sair dessa vaga, que se você toma o seu café logo após você acordar, costuma ser ali depois do almoço no comecinho da tarde. E o que acontece depois que a cafeína se despluga desse receptor é que a adenosina vem com muito mais força, com muito mais afinidade com esse receptor, e a consequência disso é aquele crash, é aquele cansaço, aquela falta de energia depois do almoço no comecinho da tarde que você sente. Então, para evitar ou no mínimo diminuir bastante esse cansaço, esse crash que você tem depois do almoço, esperar de 90 a 120 minutos para ingerir a sua primeira dose de cafeína é essencial para você aí na sua rotina. Segunda dica, atenção nas quantidades de cafeína. A cafeína atua no seu sistema dopaminérgico, elevando a sua dopamina moderadamente. E por isso que quando você toma cafeína ali, você sente uma disposição, uma energia instantaneamente. Porém, por ativar o seu sistema dopaminérgico aí moderadamente, as pessoas tendem a exagerar nas doses de cafeína que elas tomam durante o dia. Elas tomam várias doses de café ali para sentir aquele pico de energia, de disposição, de euforia ali para fazer as coisas na rotina delas. Lei do engano, porque depois de um certo tempo o cérebro delas regula essa elevada ativação do sistema dopaminérgico, e o que acontece é que a dopamina no cérebro delas cai abaixo do normal. Trocando em miúdos aqui, de uma forma simples, depois de você ingerir várias e várias doses de cafeína e sentir aquele pico de euforia, depois de um tempo você sente aquele crash, você sente aquele desânimo, ou seja, você fica pior do que antes, pior do que já estava. Então você tem que tomar a cafeína com moderação, nas quantidades certas para não prejudicar a alta performance aí do seu cérebro. E a quantidade recomendada geralmente fica entre 3 a 4 xícaras de café aí por dia. Varia muito de pessoa para pessoa, do tamanho da pessoa, do gênero da pessoa aí, mas geralmente não costuma passar de 4 xícaras por dia. Então, muito atenção nas doses de cafeína. Terceira dica, evite a adaptação. O nosso cérebro se adapta a tudo na nossa vida, seja coisas boas, seja coisas ruins, e com a cafeína não é diferente. Você toma o seu cafezinho, a sua cafeína, e você sente aquele pico de energia ali instantâneo, mas no fundo você sabe que o efeito do primeiro cafezinho é muito diferente do efeito do quarto, do quinto, do sexto cafezinho. Esse é o seu sistema dopaminérgico. Isso é como funciona o seu sistema dopaminérgico. Quanto mais cafeína você ingere, mais o seu cérebro se adapta e menos o seu sistema dopaminérgico se ativa com essas doses de cafeína. E, consequentemente, você vai precisando de doses maiores de cafeína para ter o mesmo efeito, para ativar o seu sistema dopaminérgico, o mesmo efeito como antes. Você observa isso em drogas, por exemplo. O indivíduo aí usa bastante droga e o cérebro dele se adapta e ele precisa de mais doses, mais quantidades dessa droga aí para sentir o mesmo efeito.
o mesmo prazer que a droga gera aí nele. Isso torna ele dependente dessa droga. E com a cafeína não é diferente, existem várias pessoas dependentes de cafeínas aí no dia a dia. Então, para evitar esse processo de adaptação da cafeína e realmente colher os frutos, os benefícios da cafeína e potencializar o nosso cérebro durante o nosso dia, você tem que separar um dia da sua semana para fazer um detox, para zerar a cafeína naquele dia da semana. Porque assim você evita que o seu cérebro se adapte a essa cafeína e realmente colha os frutos, os benefícios quando você realmente ingerir as doses certas de cafeína durante o restante dos seus dias aí da semana. Essa dica aqui é fundamental para você colher bastante os frutos da cafeína e potencializar o seu cérebro. Quarta dica, janela ideal de ingestão. Tão importante quanto a dosagem, a quantidade de cafeína que você ingere aí no seu dia é a janela que você ingere, a hora que você ingere essa cafeína. Segundo os estudos, a cafeína pode levar até 12 horas para ser metabolizada pelo seu organismo. Ela demora ali um certo tempo para o organismo metabolizar e eliminar aquela cafeína. No meu caso, é essas 12 horas. Ela demora 12 horas para ser metabolizada. E por que esse tempo é importante? Porque dependendo da hora que você ingere a sua cafeína, ela pode prejudicar o seu sono. Se você tem um hábito, por exemplo, como muitas pessoas têm, de tomar um cafezinho ali no fim da tarde, 5, 6 horas da tarde, isso pode estar prejudicando bastante o seu sono. E se você não dormir bem, não ter uma qualidade de sono ali à noite, você nunca vai ter um cérebro de alta performance. Então, a janela de ingestão para você ingerir, a janela ideal para você ingerir a cafeína, vai ali no máximo de 2 a 3 horas da tarde. E se você sentir que você está realmente com dificuldade para dormir, mesmo assim, essa janela pode ser abaixo, porque você pode demorar mais tempo para metabolizar essa cafeína. Então, se você sentir isso, você abaixa ali meio-dia talvez, ou até 11 horas. Eu paro de tomar café 11 horas da manhã ali, porque isso realmente atrapalha o meu sono. Então, estar atento para o horário que você ingere essa cafeína é tão importante quanto a quantidade, a dosagem que você ingere de cafeína no seu dia. Quinta dica, a melhor fonte de cafeína. Eu estou falando aqui de café como fonte de cafeína, mas saiba que existem outras fontes de cafeína, como por exemplo energéticos, chás e até refrigerantes. Mas qual que é a melhor fonte de cafeína? Bom, o café sem dúvida é uma fonte natural e interessantíssima para você de cafeína, mas sem dúvida a melhor fonte de cafeína são os chás. Mas especificamente aí o chá verde, porque ele possui vários outros nutrientes. Se você tomar a cafeína de forma exagerada aí, ela pode ter um efeito ansiogênico em você, ou seja, ela gera ansiedade em você. E a ansiedade certamente prejudica o seu cérebro de ter alta performance, você de ter alta performance. E o que acontece é que o chás possui uma substância chamada teanina. A teanina ajuda no foco, especialmente em sinergia com a cafeína. Por quê? Porque a teanina reduz esse efeito de ansiedade que o café traz. Ou seja, a teanina que está presente aí no chás, que também tem cafeína, o chás também tem cafeína, mas a teanina reduz o efeito ansiogênico da cafeína. Isso quer dizer que você vai só colher os benefícios da cafeína e te dar energia e disposição no seu dia. Esse aqui é apenas um detalhe. O café também é uma boa fonte, uma fonte saudável de cafeína, mas sem dúvida o chás, mais especificamente o chá verde, é a melhor fonte de cafeína devido à teanina. Beleza? Agora, depois de todas essas dicas, qual o melhor jeito para você começar a implementar essas dicas? Bom, se você é uma pessoa que está viciado, dependente realmente de café, toma várias doses de café por dia, o ideal é o que você faça um detox, aí um fim de semana inteiro, idealmente uma semana inteira sem cafeína. Corta qualquer tipo de fonte de cafeína, seja café, chás, energéticos, refrigerantes, tudo. Corta a cafeína, zera a cafeína. Vai doer a sua cabeça?
Vai, porque você está dependente ali de cafeína, você vai sofrer abstinência, você vai ficar arrastado, você vai ficar desanimado, sem energia, você vai. Mas você tem que aguentar esse tranco, você tem que aguentar passar essa dificuldade para regular o seu cérebro ao normal de novo. Porque depois de passar esse período aí, uma semaninha com zero cafeína, o seu cérebro vai se regular e vai voltar ao normal. E aí você pode começar a introduzir a cafeína de novo de forma saudável. Começa com uma xícara de café e vê o efeito que dá. Se você acha que pode ingerir mais uma xícara, coloca mais uma xícara, 2 xícaras de café por dia. Aí você vê o efeito que dá. Se você achar que você pode ingerir mais uma xícara, adiciona mais uma xícara, 3 xícaras de café por dia. E se você perceber que você está sentindo um pouco ali de ansiedade, volta para 2 xícaras e você encontrou a sua dose ideal. 2 xícaras de café por dia. Mas se você achar que não, 3 xícaras é bom, é o ideal para você. Então pode manter essas 3 xícaras. Lembrando que não passa normalmente de 4 xícaras de café por dia a sua dose ideal. Mais que isso pode causar ansiedade em você. Mas então, esse é o resumão para você aqui. Pare uma semana inteira, zero a cafeína para regular o seu cérebro normal de novo e comece a introduzir a cafeína aos poucos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não está inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para quando eu postar mais vídeos aqui, o YouTube notificar você quando eu postar esses vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.